E aí, galera do Solução, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o primeiro ano e o conteúdo organelas celulares, porém organelas vegetais. Então, meus amorezinhos, vocês já sabem basicamente como que é a organização de uma célula animal, as organelas e as principais funções. Como que vai ser a sequência agora? Agora a gente vai ver uma célula vegetal com as suas organelas específicas, as funções dessas organelas e depois a gente vai retomar algumas das organelas da célula animal e alguns detalhes importantes de cada organelinha, ok? Tudo isso para cair na tua prova AT. Outra coisa que eu quero que tu fique atento é o seguinte, depois dessas aulas de organelas, quando a gente encerrar tudo, eu vou lançar uma SA muito legal e muito interessante aqui nos vídeos. Então fica atento que no final das aulas, depois que eu explicar tudo, eu vou explicar uma SA que não é no estudos, é uma SA prática aqui. E depois, caso vocês não tenham entendido ainda como que vai ser essa SA, eu ainda vou provavelmente marcar uma livezinha com vocês para eu explicar bonitinho, vocês já estão aí acostumados a fazer live, então tá tudo tranquilo. Outra coisa que eu queria falar antes de começar é o seguinte, eu estou aqui no lugar onde o vento faz a curva, todo mundo sabe que ventou muito nesses últimos dias aqui, mas aqui se é muito alto, escuta muito vento, então se em algum momento escutar uma ventania, não se preocupe, eu tô segura, a gente tá bem, vai dar tudo certo, beleza? Então, meus amores, ainda a gente tá dentro da citologia, só que agora a gente vai pra citologia vegetal. A gente já tinha visto um pouquinho da célula vegetal, mas agora é o nosso principal conteúdo. O que tu tens que saber de uma célula vegetal? Quais as organelas que ela tem, assim como a célula animal, e quais que são exclusivas dela, e quais que a célula animal tem e a vegetal não precisa. Então, se tu olhar aqui rapidamente, tu vai ver um monte de estruturinhas e o cactuzinhos ali dançando. Enquanto o cactus dança, eu vou fazer contigo, vou construir. Tem uma novidade, fizemos aquisições aqui para as nossas videoaulas. Eu tenho um quadro realizando o meu sonho de ter um quadro, né? De novo, tô com saudade. Só que eu tenho um detalhe, eu só tenho uma canetinha de cor preta. Então, essa célula vegetal, já que tu vai fazer uma bem linda, e vai ser importante tu fazer a tua célula vegetal por causa da SA aí, ó. Fica ligado. Eu vou continuar usando a minha boa e velha prancheta, que aí eu uso canetinhas coloridas para desenhar a célula vegetal. Então, eu vou pegar aqui um apoio, que eu esqueci de pegar, para eu poder apoiar e ficar na altura, para vocês enxergarem a célula vegetal. O que tu vai fazer? Fazer uma bonita, uma linda, uma idêntica no teu caderno, bem lindo, tá? Vou até virar um pouquinho pra cá. Então, o que tu tens que saber primeiro da célula vegetal, meus amores? Ela normalmente, não vou começar com verde, vou começar com outra cor, com vermelho. Ela normalmente vai ter uma estrutura geométrica. Se tu quiser, aqui ó, olha só, se tu quiser pegar e desenhar uma plantinha aqui, ó, no cantinho, tá? E aí tu fazer uma ampliação, pode ser. Aí tu vem com uma caneta, que não precisa ser verde ainda para fazer a célula vegetal, porque tem uma parte da célula vegetal que é verde, mas não toda. Então, aí ela costuma ter essa estrutura assim, ó, geométrica. Quando tu estiver fazendo, faz no teu caderno assim, na horizontal. O que a gente tem que saber, gente, que a gente já viu lá nos envoltórios celulares? Que a célula vegetal, meus amores, ela vai ter uma dupla proteção. Então, ela vai ter uma proteção que é a parede celular. Aí, tu vai escrever aqui, ó, parede celular. E essa parede celular, ela é feita de celulose, se tu quiser colocar. A gente já estudou isso, aquele polissacarídeo. E no interior, aí tu faz de outra cor. Protegida pela parede celular vai ter a membrana plasmática. Todas as células têm membrana plasmática. A gente já estudou tudo de envoltórios celulares, tudo de membrana plasmática. Aí tu coloca ali, ó, membrana plasmática. Beleza? Tu já sabe. E vai ter o núcleo. Nesse caso, o núcleo, a gente não tem o interesse de estudá-lo agora, nesse momento. A gente tem interesse de estudar o citoplasma da célula vegetal. Então, o núcleo, gente, eu vou fazer bem pequenininho aqui, ó. Vou botar até um Nzinho ali, ó. Beleza? Muito bem. Agora, a gente vai começar a falar quais as organelas que estão presentes na célula vegetal
e assim como estão presentes na célula animal. Primeiro, quais são, na verdade, as minhas duas tatuagens? Proteína e glicose. Proteína por quê? Porque proteína é o tijolo da célula. Nós vimos que toda célula da bactéria, célula animal, célula vegetal tem que ter proteína para ela existir, para ela ser célula. É o que compõe, é o que faz a célula funcionar. E aí lá na célula animal, qual é a organela responsável pela produção de proteínas? Ribossomos. E como que eles eram desenhados? Eles eram pontinhos espalhados pelo citoplasma, e vai ter uma região que tem maior concentração desses pontinhos. Então, ribossomos, que tu já estudaste, a gente já viu a função dos ribossomos, participar da síntese proteica, está presente na célula vegetal. Outra coisa importante, digestão celular, que era feita pelos lisossomos na célula animal, vai ter na célula vegetal? Lógico que não. Tem algumas figuras que até aparece a indicação de lisossomos, mas eles não têm função aparente, porque os lisossomos, eles têm a função de digerir as substâncias que entram na célula. E como ela faz fotossíntese, ela produz o próprio alimento, nunca vai ver uma plantinha atracada num prato de comida. Então ela não vai precisar de lisossomos. Então não tem lisossomos que a função é digestão. Outra coisa, como que se chamam aqueles que são como se fossem labirintos, que têm a função de circulação de substâncias, e que existe aquele que tem um monte de pontinhos, que são ribossomos, e aqueles sem pontinhos? Se chama retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso tem a função de circulação de substâncias e produção de lipídios, ou retículo endoplasmático agranular. Isso a gente já tinha visto. E esse aqui cheio de pontinhos, como que se chama? Esse se chama retículo endoplasmático. Eu tô colocando aqui só a sigla porque tu já tinha estudado eles antes. Retículo endoplasmático rugoso ou granular. Ele tem um monte de ribossomos, por isso que são os granulozinhos, e a função é circulação de substâncias e produção de proteínas. Porque se o ribossomo tem a função de produzir proteínas e o retículo endoplasmático rugoso ou granular tem ribossomos, então como consequência ele produz proteínas e circula essas proteínas, beleza? Então, olha aí, tudo a gente já tinha visto, ribossomos, retículos. Outra coisa, eu tô desenhando de preto aqui todas que tu já conhecia, e as coloridas eu vou desenhar. Como que se chama aqueles sacos empilhados que tem a função de armazenar substâncias? Exatamente, complexo de Golgi ou complexo golgiense. Então, é o nome dessa organela que nada mais é do que sacos empilhados que têm a função de armazenar substâncias. Então, retículo endoplasmático granular, retículo rugoso, retículo endoplasmático liso, complexo golgiense, ribossomos, tudo tinha na célula animal, por isso que eu tô falando tão rapidinho. Outra coisa, meu amor, agora vai pegar aqui o negócio, tá? Como é que se chama aquela organelazinha responsável pela desintoxicação celular? Que são umas bolsinhas que o pessoal costuma esquecer, que tem um liquidinho dentro. Peroxissomos. Vou escrever aqui, depois já te mostro. Peroxissomos. Organela responsável pela desintoxicação celular, que são umas bolsinhas com liquidinho dentro, ok? Também tem. Agora, uma que varia, centríolos. Para quem não lembra dos centríolos, eram aqueles, pareciam, a gente vai ver nos próximos vídeos específicas coisas sobre eles. Eram aqueles tubinhos que tinham a função de produzir cílios e flagelos e participar da divisão celular. Os centríolos, gente, estão presentes em algumas células vegetais de plantas bem simples, bem inferiores, como as briófitas e os musgos. Mas, no geral, os centríolos não estão presentes na célula vegetal, então a gente não vai desenhar. Então, o lisossomo não está presente, o centríolo não está presente. E agora, meus amores, uma coisa muito importante.
Qual é a organela responsável pela respiração celular? Respiração celular na célula animal são as mitocôndrias. E tá aqui a grande dúvida. Será que a célula vegetal tem mitocôndrias? Claro que sim. O pessoal acha que como ela faz fotossíntese, ela não respira, mas a gente já viu que a planta, ela faz fotossíntese durante o dia e respira, principalmente durante a noite. Então, ela sim vai ter mitocôndrias. Eu vou até desenhar de outra cor aqui, ó. Então, a célula vegetal tem mitocôndrias. Isso eu vou pedir em prova, eu vou pedir, com certeza, o vestibular sempre pede. Qual organela é responsável pela produção de energia? Produção porque a fotossíntese produz glicose. É a respiração celular que produz energia. Então, a célula vegetal tem sim mitocôndrias. Então, tu desenha bem grande essas mitocôndrias aí, ó. O nome mitocôndrias, o tamanho dela é mais ou menos proporcional. Claro que são várias. Mas basicamente isso, ó, desenhei todos aqui de preto e a mitocôndria de laranja para ter um destaque. E agora, meus amores, o que tá me faltando aqui, pelo amor de Deus? Organelas que são super importantes e praticamente exclusivas da célula vegetal. Primeiro, olha só quem eu tenho aqui hoje, eu tenho participantes dessa aula, tá? Olha que lindas! Ó, aqui a gente tem uma plantinha, já que a gente tá falando delas. Olha, essa aqui é uma plantinha de pimenta. Diz que ela é muito boa quando chega alguma pessoa. Hoje em dia não tá recebendo visitas, né? Porque por causa da quarentena. Mas se chega uma pessoa muito carregada de energia, ela dá uma secada, ela tá uma murchada, né? E tu pode cultivar e pode até usar, quem gosta de pimenta aí, na alimentação. Eu tenho pena de usar pimentinha. Arrancar a pimentinha, eu também não sou muito da pimenta. Agora eu te digo o seguinte. Para esta planta sobreviver, qual é a única coisa que eu, Analia, tenho que me preocupar? Pois que ela já tá plantadinha. Dar água e, claro, colocar ela próximo de uma fonte luminosa, de preferência uma janela, fonte luminosa do solar. Pode ser, mas não necessariamente, pode ser até luz artificial. Depende da planta, se adapta mais ou menos. Mas a água, então, meus amores, na tua célula vai ter que ter uma organela responsável pelo armazenamento de água. Então, e essa organela, ela ocupa basicamente quase todo o espaço. Poderia até colocar pro lado de lá. Como é que é o nome dessa organela aqui, ó? Vou até escrever aqui no meio. Vacúolo. Função: armazenamento de água para a fotossíntese e também controla a regulação da entrada e saída de água dessa célula. Então, o vacúolo é essa bolsa que ocupa um baita espaço da nossa célula vegetal, que serve para armazenar água. E por fim, a última organela que a gente vai ver, que eu vou desenhar de verde, que é o que dá, em muitos casos, nas partes verdes, essa coloração, se chamam... Como é que se chama a organela que armazena o pigmento da fotossíntese? Tu pode desenhar assim, ó, umas pilhinhas, digamos, umas coisinhas achatadas e uns risquinhos dentro. Já vou te mostrar aqui, ó. Como que se chamam? Na verdade, se chamam plastos, bolsas que armazenam substâncias importantes. E os plastos mais importantes são os chamados cloroplastos, que são aqueles que armazenam clorofila. Que fique claro que existem diversos tipos de plastos dependendo da célula vegetal, mas os mais importantes são os cloroplastos. Então aí nessa tua linda célula eu vou deixar ele representado, ok? Então aqui, meus amores, a gente tem um resumo do que é uma célula vegetal. Dá um pause nessa imagem que acabou de passar, volta um pouquinho, dá um pause, copia. No próximo vídeo que tu vais assistir, eu vou mostrar essas células lá naquele desenho do computador que é um pouquinho melhor do que o meu, só um pouquinho, mas eu tenho certeza que o teu vai ficar bem mais bonito que aquele ali. E a gente vai falar de algumas especificidades, tanto do vacúolo quanto dos plastos, que é importante para tu saber para tua prova. Valeu, fechou? Isso aí, tô te esperando no próximo vídeo.